Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana Porto, sou professora do Colégio Força Máxima e eu vou dar continuidade às nossas aulas de Mate 1 da segunda série regular, ok? Nosso módulo é o módulo 8, que fala sobre sistemas lineares. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o conceito. O que é o conceito? É o que é um sistema linear. Antes da gente estudá-lo, a gente tem que saber o que ele é, ok? Antes disso, a gente tem que relembrar um outro conceito básico, que é um pouquinho anterior a sistemas, que são as equações lineares. O que é uma equação linear? Equações lineares são equações do primeiro grau. Como que eu encontro o grau de uma equação? Está aqui na minha observação, ó. O grau de uma equação é dado pelo seu termo de maior expoente. Então, a gente vai ter que procurar na nossa equação qual é o termo que tem o maior expoente. Lembrando que a gente só vai olhar para as variáveis, ok? Se tiver um coeficiente, ou seja, um númerozinho na frente, que tem algum expoente também, não conta, porque esse número a gente pode realizar a operação. Então, a gente só vai olhar para as variáveis, as letras, as incógnitas, beleza? Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho uma incógnita que é o x e tenho outra que é o y. E elas estão elevadas a dois expoentes. O x é elevado a 2 e o y está elevado a 3. Qual que é o meu maior expoente? Pô, professora, fácil, né? É o 3. Se o meu maior expoente é o 3, automaticamente eu tenho o grau da minha equação. Minha equação é do terceiro grau. Tranquilo de entender isso, galera? Vamos ver o segundo exemplo. Eu tenho um x e, professora, não tem nenhum cara ali em cima, não tem ninguém no expoente. Toda vez que a gente não tiver ninguém no expoente, é a mesma coisa como se fosse o número 1, beleza? Então aqui tem o número 1 ali escondido. Mas ele não vai importar muito, porque ele não é o maior expoente, concordam? Logo em seguida a gente já tem o expoente 2. E aqui a gente tem expoente? Nem vamos olhar, porque aqui o expoente seria zero, ok? Então, o nosso maior expoente é desse cara aqui, beleza? Logo, a minha equação é do segundo grau. Última equação. Eu tenho um x, que a gente já conversou, que é elevado a 1. Aqui o meu z também está elevado a 1. E o k também está elevado a 1. Se está todo mundo elevado a 1, qual é o maior expoente que eu tenho? 1. Então, essa daqui é uma equação do primeiro grau. Esse tipo de equação, em que o meu maior expoente é o 1, a gente vai chamar de equação linear. Tranquilo? Então, toda equação linear, todos os expoentes são 1. Beleza? Então, voltando aqui, ó, equações lineares são equações do primeiro grau. Tranquilo? Não esqueçam disso. Por que a gente voltou em equações lineares? Porque aqui, ó, note que x, y, z e k são as variáveis. Lembra que eu falei, né? A gente só vai olhar para os expoentes das variáveis. Por que a gente voltou para olhar os conceitos de equações lineares? Porque o que vai vir a ser um sistema de equações lineares? Um sistema de equações lineares é um conjunto de equações lineares. Então, se a gente sabe que é uma equação linear, quando a gente junta mais de uma, vira um sistema. Tranquilo? Então, um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma equação linear, que é essa primeira. Por que ela é linear? Porque os dois expoentes são 1, beleza? E eu tenho uma outra equação linear aqui embaixo, ó. Esse expoente é 1 e esse também. Eu não quero achar a solução apenas dessa ou apenas dessa. Eu quero achar uma solução que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Por isso que a gente coloca essas chaves aqui na frente. Ela significa isso, que eu quero considerar as duas equações ao mesmo tempo. Eu quero uma solução que satisfaça as duas, beleza? Então, isso vai ser um sistema linear. Esse exemplo que eu dei, é um sistema linear de duas equações, tá vendo? A gente tem duas equações aqui e duas variáveis. Quais são as variáveis dessas equações? X e Y. Show? Segundo exemplinho aqui, um pouquinho maior. Continua sendo um sistema linear, professora,
mesmo tendo mais variáveis? Sim, porque a única coisa que importa para ser um sistema linear é que todas as equações sejam lineares. Essas equações são lineares? São, porque a gente já viu que todas elas aqui, ó, têm expoente 1. Pode olhar nas três equações. Todas as três equações são lineares. Se eu quero uma resposta que atenda às minhas três equações ao mesmo tempo, então eu chamo isso tudo aqui de um sistema. Beleza? Esse sistema é um sistema de quantas equações? Três, né? Primeira, segunda, terceira. E quantas variáveis? Quatro variáveis. Quais são elas? Todas essas letrinhas, ó. X, Y, Z e T. Se aqui embaixo aparecesse uma outra letra, a gente contaria ela, mas embaixo só está repetindo as mesmas. Então, a gente tem um sistema linear de três equações e quatro variáveis, x, y, z e t. Tranquilo, galera? Relembraram o que é uma equação linear? E agora a gente aprendeu o que é um sistema de equações lineares. Beleza? Agora que vem a parte legal. A gente vai aprender como resolver, como achar as respostas daquelas equações. Quando a gente tem uma equação só linear, a gente sabe resolver ela. A gente passa todos os números para um lado da igualdade, todas as variáveis para o outro, e aí fica tranquilo resolver, né? Agora, como a gente tem mais de uma, não é tão simples assim. Então, a gente vai aprender alguns métodos de resolução de sistemas lineares, mas prestem atenção aqui, ó, nessa nomenclatura. 2 por 2. O que isso significa? Vou voltar naquele meu slide. Tá vendo aqui, ó, um sistema de duas equações e duas variáveis? Então, esse sistema é um sistema 2 por 2. E esse aqui de baixo, ele tem três equações e quatro variáveis. Então, esse é um sistema 3 por 4. Beleza? A gente vai aprender métodos de resolução de sistemas 2 por 2, ok? Primeiro é apenas para sistemas 2 por 2. Lá na frente, a gente vai ver para outros sistemas, ok? Então, o primeiro método é o método da adição. O próprio nome já diz. O que a gente vai fazer com as duas equações que a gente tem? A gente vai somar as duas. Mas antes de somar, a gente tem que fazer alguma alteração antes para que a gente, ao somar, cancele uma das variáveis, restando apenas uma. E aí a gente vai conseguir resolver o meu problema. Eu coloquei no primeiro exemplo um pouquinho mais fácil. Por quê? Observa esse mais y e esse menos y aqui. Se eu somar essas duas equações, o que vai acontecer com esse y? Mais y menos y vai dar zero. Então, já vou conseguir cancelar a minha variável y. Então, vamos fazer essa daqui primeiro, que é um pouquinho mais fácil. E na próxima, a gente vai ver um exemplo em que a gente primeiro tem que fazer alguma alteração no sistema, antes de somar, beleza? Eu botei um resuminho aqui sobre o método da adição, mas na prática é um pouquinho mais fácil. Então, vamos lá, ó. Eu vou escolher a variável y para ser eliminada primeiro, pois já possui sinais opostos. Então, eu tenho mais y e eu tenho menos y. Já está perfeito para eu cancelar. O que eu vou fazer? Eu vou somar as duas equações. X mais 2x dá 3x. Esse y com esse menos y eu corto e dá zero. Não preciso colocar nada aqui embaixo. O igual eu repito e 5 mais 1 dá 6. Então, a gente achou uma equação do primeiro grau de uma variável só aqui, ó. 3x é igual a 6, então 3x, x é igual a 6 divididos por 3, x é 2. Então, a gente achou quanto que vale o x. Porém, no sistema linear, para a gente encontrar a solução, não basta achar uma das variáveis, a gente tem que encontrar todas as variáveis que tiverem no meu sistema. Nesse caso, a gente só tem duas, porque nós estamos falando de sistemas 2 por 2. Então, a gente já achou o x, a gente precisa achar agora o y. Como que eu vou achar o y? A gente vai substituir o valor de x encontrado em qualquer uma das equações. Porque lembra que o sistema linear, a resposta tem que satisfazer as duas equações? Então, eu posso substituir em qualquer uma das duas que vai dar certo.
Eu escolhi a primeira que está mais fácil. Ó. Se x mais y é 5 e eu descobri que o x é 2, eu vou vir aqui no lugar do x e vou colocar o 2. Ó. Esse 2 aqui que eu descobri, eu vou vir aqui e vou colocar ele no lugar do meu x. Tranquilo? Só substituir. E aí fica fácil, né? Se 2 mais y é 5, y automaticamente é 3. Então, eu achei a minha solução do meu sistema de equações. Eu tenho que x é 2 e y é 3. Logo, a solução do nosso sistema é um par ordenado. Isso aqui é muito importante, não esqueçam. Par ordenado, sempre o x vem na frente e o y vem em seguida, beleza? Então, se você colocar aqui 3,2, tá errado, porque o x é primeiro, beleza? A gente também pode chamar o nosso conjunto de solução de conjunto verdade. Vocês vão ver isso em algumas questões, em alguns livros também. Então, eu botei as duas opções aqui. Vocês podem colocar conjunto de solução ou a solução do nosso problema é o par ordenado 2, 3, ou o nosso conjunto verdade. Então, vocês têm que abrir chaves, porque a gente está falando de conjuntos. É o par ordenado 2, 3. Beleza? Vamos para um outro exemplinho aqui, que é um pouquinho mais complicado, mas nada demais. O que vai acontecer aqui? A gente não tem direto nenhuma das equações e nenhuma das variáveis o mesmo valor com sinais opostos, certo? A gente não tem aqui, ó, mais 4x menos 4x, ou mais 6y menos 6y. Então, a gente tem que mexer em alguma dessas equações para conseguir cancelar depois. E tá aqui no cantinho, ó. Como que a gente mexe nisso? A gente faz o produto de cada equação por um número conveniente. Que número conveniente é esse? A gente escolhe que equação qual variável a gente quer cancelar. Por exemplo, eu estou percebendo que aqui em cima eu tenho mais 6y e aqui embaixo eu tenho menos 3y. O sinal já está trocado. Mas o que está errado aqui? Ó? Esse 6 e esse 3. Eu tenho que deixar igual. O que eu posso fazer para deixar o 6y, esse 3y igual a 6y? Vamos ver, ó. Eu vou escolher a variável y para ser eliminada primeiro, pois já possui sinais opostos. Isso é questão de escolha, gente. Você pode escolher o x? Pode. Só vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu já estou vendo que o y já está direto, beleza? Então, ó, o que eu tenho que fazer com esse menos 3y para quando eu somar com esse 6y, zerar? Isso aí, meu aluno esperto. Observe-se que basta multiplicar a segunda equação por 2. Beleza? Então, se eu apenas multiplicar, só repetir o meu sistema aqui embaixo, eu percebi que se eu apenas multiplicar por 2 aqui embaixo, eu vou conseguir cancelar a minha variável y. Beleza? O que é importante que vocês não podem fazer de jeito nenhum. Não pode multiplicar só o menos 3y por 2. A gente tem que multiplicar toda a equação, beleza? Então, vamos lá. A primeira eu vou repetir apenas, só repetir a primeira equação. E a segunda eu vou multiplicar toda por 2, ok? Então, 7x vira 14x, menos 3y vira menos 6y e 6 vira 12, beleza? Agora, eu tenho aquela situação que a gente tinha lá no primeiro exemplo. Olha só, eu tenho aqui mais 6y e eu tenho embaixo menos 6y. Perfeito para eu cortar, né? Então, agora eu posso somar as duas equações, beleza? Então, somando 4x mais 14x, 18x, desculpa. Mais 6y menos 6y, olha que lindo. Cortou, dá zero. Não preciso escrever zero aqui embaixo, ok? 9 mais 12 dá 21. E aí eu já fiz a continha, ó. Passo o 18 para o lado de lá dividindo, fica 21 sobre 18. E dá para a gente simplificar aqui por 3. Então, o nosso x deu uma fração, ó. 7 sobre 6. É a resposta, ok? Não é porque deu uma fração que está errado. Beleza? Então, esse foi o resultado do nosso x. Não esqueçam que para a gente resolver o nosso sistema, a gente precisa achar também o y. Então, como que a gente faz isso? A gente escolhe uma das equações e substitui o valor de x, beleza? Então, vamos lá.
Eu escolhi aqui a primeira equação. Aonde estava o x, eu vou colocar 7 sobre 6, a minha fração, beleza? Então, ficou ó, 4 vezes 7 sobre 6, mais 6y igual a 9. Daqui para cá agora é continha. Então, eu já fiz e encontrei que y é 13 sobre 18, beleza? Então, eu já tenho meu x e já tenho meu y. Acabei a minha questão. A solução do nosso sistema é o par ordenado 7 sobre 6, 13 sobre 18 ou o conjunto verdade. Beleza? Esse é o nosso primeiro método de resolução de sistemas de equações. Beleza? Vamos ver o segundo agora. Então vamos lá. Agora nós vamos ver o método da substituição. O método consiste em, numa das equações, isolar uma das incógnitas em função da outra. Em seguida, fazer a substituição na outra equação. Vamos ver na prática que fica um pouquinho mais fácil. Então vamos lá, eu tenho um exemplo e aí eu quero substituir uma das incógnitas na outra equação. Então eu escolho uma das duas para isolar uma das incógnitas. Eu vou escolher essa segunda aqui, porque ou x ou y já estão sem nenhum número na frente, tá vendo? Então fica um pouquinho mais fácil. Então, ó, eu escolhi essa daqui. Pode escolher a outra? Pode, ok? Eu só estou fazendo essa porque eu acho que é um pouquinho mais fácil. Então, eu vou escolher uma das incógnitas, pode ser tanto x quanto y, vocês que sabem. Eu resolvi isolar o x, então eu passei o y para o outro lado. Então, eu encontrei que o x é igual a 20 menos y. Então, tanto faz eu escrever x ou escrever 20 menos y. Eu estou falando da mesma coisa, ok? O que eu vou fazer agora? Eu pego a minha outra equação, que é 5x mais 2y igual a 70, e substituo. Aonde estava o x, eu vou escrever 20 menos y. Beleza? Então, é só substituir. Então, ó, aonde estava o x, eu vim com esse 20 menos y aqui e substituir. 5 vezes 20 é 100. 5 vezes menos y é menos 5y. Então, fica 100 menos 5y e repete o restante. Então, menos 5y mais 2y dá 3y. Passo 100 para o outro lado, fica menos 100. Menos 3y é menos 30, então y é 10. Acabou? Não, porque a gente achou x em função de y. A gente não achou o valor de x ainda. A gente só achou o valor de y. Então, a gente vai vir com esse y aqui e é só substituir lá. Ó. Se x é 20 menos y e o y é 10, x é 20 menos 10, então x é 10. Então, tanto x quanto y valem 10. Logo, a solução do nosso sistema é o par ordenado 10, 10 ou o conjunto verdade. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para o último método de resolução de sistema. Então, nesse último método, que é o método da comparação, o próprio nome já diz. Nós vamos comparar as duas equações. Antes de compará-las, nós vamos fazer o seguinte. Nas duas equações, nós vamos isolar a mesma incógnita. Então, se você escolher o x, você vai isolar o x tanto na primeira quanto na segunda equação. E aí a gente vai igualar, comparar mesmo. Beleza? Vamos ver um exemplo. Então, eu tenho esse sistema e eu quero resolvê-lo. Então, eu vou escolher isolar uma das duas variáveis nas duas equações. Então, eu escolhi isolar o x. Você pode isolar o y, que vai dar o mesmo resultado, ok? Então, eu vou isolar o x em ambas as equações. A minha primeira equação, se eu isolar o x, é só passar o y para o outro lado. X dá 7 menos y. E na minha segunda equação, basta eu passar esse menos 2y para o outro lado. X fica menos 5 mais 2y. Tranquilo? Agora que eu já isolei a mesma variável nas duas equações, eu vou comparar. O que é comparar? É igualar. Se eu sei que x é 7 menos y e x é também menos 5 mais 2y, logo, essas duas coisas aqui têm que ser iguais. Beleza?
Se x é isso, x também é isso, essas duas coisas têm que ser iguais. Então, é isso que a gente vai fazer. Vai pegar essa equação e vamos igualar. Então, eu vou escrever 7 menos y é igual a menos 5 mais 2y. E agora é só resolver a equação do primeiro grau. Passa a letra para um lado, número para o outro. Então, eu passei as letras para o lado direito, vocês normalmente fazem ao contrário, mas é só para o sinal já ficar positivo, beleza? Então, 12 é igual a 3y, y é 12 dividido por 3, que é 4. Então, nós já achamos o y, falta achar o x. Agora, é o mesmo esquema. Escolhe uma das equações e substitui o y por 4. Então, eu escolhi a primeira aqui, ó, aqui em cima. Poderia ser essa aqui também, ó, qualquer uma dessas, tá ok? Poderia ser qualquer uma dessas, pode ser essa, pode ser essa. Qualquer equação, beleza? Eu escolhi a primeira. Se x mais y é 7 e o y é 4, x tem que ser 7 menos 4, que é 3. Então, eu achei que o x é 3, achei que o y é 4. Logo, a solução do meu sistema é 3, 4. Não pode escrever ao contrário. Tranquilo? Meu conjunto verdade também sempre aí. Então, resumindo, a gente aprendeu o método da adição, o método da substituição e o método da comparação. Professora, entendi os três, achei fácil, já sei fazer. Porém, quando que eu vou usar cada um deles? Então, isso vai depender da questão. Às vezes, você se identifica com um método. Por exemplo, tem gente que só faz sistemas lineares por adição. Tem gente que só faz por substituição. Tem gente que só faz por comparação. Por que é importante você saber os três? Porque, às vezes, dependendo de cada questão, fica muito mais simples fazer por um método. Lá naquele meu primeiro exemplo, lembra? Já tinha um mais y e tinha um menos y. É muito mais fácil somar as duas equações. Às vezes, uma das incógnitas já vem isoladas, então é muito fácil você substituir. E assim vai. Então, aos poucos, conforme vocês vão fazendo exercícios, conforme vocês vão se habituando com a matéria, vocês vão descobrindo que métodos vocês gostam mais, que métodos vocês têm mais facilidade e quando que é mais fácil usar cada um deles, beleza? Não tem regra, todos eles são válidos em todos os sistemas. Então, uma mesma questão você pode resolver pelos três sistemas que vai dar o mesmo resultado, não tem problema. Mas é importante que vocês comecem a ter esse jogo de cintura, de saber quando que usar cada um para poder adiantar vocês, beleza? Bom, agora nós vamos ver a classificação do sistema linear, ok? A gente classifica um sistema linear de acordo com as suas soluções. Até agora eu só mostrei para vocês sistemas que têm uma solução. A gente fez e achou um valor para x e um valor para y únicos. Então, aquilo ali é uma solução, beleza? Aquele sistema só tem uma solução, que é aquela que a gente achou. Porém, nem todo sistema é assim. Ele pode ter podem ter mais soluções ou pode nem ter solução. Então, vamos classificar de acordo com as soluções, beleza? Então, ó, quanto ao número de soluções, um sistema pode ser possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível. Ou seja, eu consigo determinar a minha resposta, ou existe resposta, mas ela é indeterminada, eu não consigo determinar ela, ou é impossível, não tem solução mesmo, beleza? São essas três classificações. Então, ó, eu tenho um sistema linear. A primeira pergunta que a gente vai fazer é: tem solução? Se a resposta for não, é direto, seu sistema é impossível. Se a gente não tem solução, nosso sistema é impossível. Agora, se a sua resposta for sim, tem solução? Sim. Aí a gente vai classificar como um sistema possível. Porém, vem uma outra pergunta. Se ela tem solução, quantas soluções esse sistema tem? Se o nosso sistema for possível e tiver apenas uma, ele vai ser determinado. A gente vai chamar de SPD, Sistema Possível e Determinado, ok? Está escrito aqui em cima. E se o nosso sistema tem solução,
Então, ele é possível. Quantas soluções ele tem? Infinitas soluções. Então, o nosso sistema é indeterminado. Então, como que a gente vai chamar esse sistema? Sistema possível e indeterminado. Beleza? Eu fiz esse resuminho aqui que acho que fica um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. A gente vai sempre fazer essa pergunta. Tem solução? Sim ou não? Se não, impossível. Se sim, a gente vai se perguntar: quantas? Apenas uma? Então ele é determinado. Tem infinitas? Então é indeterminado. Tranquilo? Agora a gente vai ver o significado gráfico de um sistema linear 2 por 2. Vamos lá. Então vamos lá. Imagina um sistema linear com uma única solução. A solução é 3, 4. Imagina então que eu dei um sistema para vocês, igual lá a gente estava vendo no início da aula, e aí a gente resolveu o sistema e achou lá a resposta. Achou que x é 3 e y é 4. Nesse caso, ele é chamado de sistema possível e determinado. Por quê? Ele é possível, a gente achou uma solução e a gente achou uma única solução, que é esse pontinho aqui, esse ponto 3, 4. Como que a gente vê isso graficamente, num gráfico? A minha solução é o ponto 3, 4, certo? Mas o meu sistema, lembra que ele tem duas equações? Cada uma dessas equações é uma reta no meu sistema. Então vamos ver como que isso fica, ó. Essa daqui é a minha solução. 3 no x e 4 no y. A minha primeira equação é uma reta R1. Eu botei uma reta qualquer aqui, beleza? E ela tem que passar por esse ponto 3, 4, porque o ponto 3, 4 é a solução da minha equação. Então, ela tem que pertencer a essa reta. Porém, 3, 4 também é a solução da minha outra equação do sistema, não é? Então, é uma outra reta que também passa pelo ponto 3, 4. Vamos supor que seja essa reta R2. Logo, essas retas são concorrentes. O que é concorrente? Elas se cruzam, elas se intersectam em um ponto. Que ponto é esse? É justamente o ponto da minha solução. Beleza? Então, recapitulando. Se o meu sistema é possível e determinado, ele tem apenas uma solução. Que solução é essa? É exatamente o ponto onde as minhas duas retas se cruzam. Beleza? Então, possível e determinado, as retas se cruzam, ou seja, elas são concorrentes, e esse pontinho aqui em que elas se cruzam é a minha solução. Ok? Vamos para o segundo caso. Um sistema linear pode ter, ao invés de ter uma resposta só, pode ter infinitas soluções. Nesse caso, ele é um sistema possível, ou seja, ele é possível porque ele tem solução, mas ele é indeterminado porque eu não consigo determinar infinitas soluções, beleza? Como que isso ficaria graficamente? Uma das minhas retas é essa daqui, a minha reta R1, ok? Se eu tenho um ponto só de interseção, esse ponto é a minha solução, como que eu faço para ter infinitas soluções? Concorda que eu tenho que ter infinitos pontos de interseção? Como que eu faço para duas retas terem infinitos pontos de interseção? As duas retas têm que estar uma em cima da outra. Voltando aqui, ó, eu tinha a reta verde, olha a reta vermelha exatamente em cima dela. Então, as duas retas são coincidentes, ou seja, todos os pontos da reta são de interseção uma com a outra. Logo, a gente tem infinitas soluções, ok? Então, se eu falar para vocês que as retas são coincidentes, vocês já têm que saber que o meu sistema tem infinitas soluções e ele é possível e indeterminado, ok? Último caso. Um sistema linear pode não ter solução. O que significa não ter solução graficamente? Pensa, se ter apenas uma solução é ter um ponto de interseção. Se ter infinitas soluções significa ter infinitos pontos de interseção, o que significa não ter solução? Significa que eu não vou ter pontos de interseção. Como que duas retas, que são as minhas duas equações, expressas graficamente, não tem
Pontos de interseção. Quando que duas retas não se encontram? Quando elas são retas paralelas, beleza? Então, as minhas duas retas são paralelas. Se as minhas duas retas são paralelas, o meu sistema é impossível. Ele não tem solução, tá vendo? Ó? Não tem nenhum pontinho que elas se cruzam. Tranquilo? Então, agora vamos ver um resuminho de tudo que a gente falou até agora, beleza? Então, vamos lá. Um sistema pode ser possível, ele possui solução, e ele pode ser impossível, ele não possui solução. Se ele for impossível, o que acontece com as retas? Não se cruzam, logo elas são paralelas. Se ele for possível, o que acontece? Ele pode ser determinado, se ele tiver uma única solução, e aí as minhas retas são concorrentes, e essa única solução é o único ponto em que elas se cruzam, e ele pode ser possível, mas indeterminado, ter infinitas soluções. O que acontece com as duas retas são coincidentes, ó, uma em cima da outra. Anota esse resuminho aí, ok? Aqui está tudo que a gente falou sobre classificação de sistemas, ok? Então, agora nós vamos ver como representar um sistema linear na sua forma matricial. Não é à toa que vocês viram o conteúdo de matrizes nos módulos anteriores ao sistema. Justamente para poder agora vocês já terem uma base sobre o conceito de matrizes, ok? Já estou levando em consideração que vocês sabem o conteúdo sobre matrizes, beleza? Então vamos lá. Seja um sistema linear 2 por 2 representado genericamente por. Então aqui, ó, esse A, esse B, esse C, D, E e F estão representados genericamente por letras, mas eles são números, ok? Então só um jeito de representar genericamente. O x e o y são as nossas variáveis. Como que a gente pode representar esse sistema na forma matricial? Vamos ver aqui, ó. A gente tem uma matriz vezes outra, dando uma terceira matriz. Que matrizes são essas? Essa aqui é o que a gente vai chamar de equação matricial, beleza? Onde A é a matriz dos coeficientes. Então, quem são esses A, B, D e E? São os caras que acompanham as variáveis. Lembra que a gente chama eles de coeficientes? Então, a gente pega todos esses coeficientes na mesma ordem que eles aparecem aqui, ó, x, x, y, y, e forma a nossa matriz A dos coeficientes. A nossa matriz X é a matriz das nossas variáveis. Nossas variáveis aqui eram X e Y. Então, a gente colocou aqui, ó, X e Y. Beleza? E B é a matriz dos termos independentes. Os termos independentes são aqueles que estão depois da igualdade, ok? Então, vamos ver um exemplo. Eu tenho esse sistema e eu quero achar a matriz dos coeficientes, a matriz das variáveis e a matriz dos termos independentes. Isso é dado, né? É direto. Quem são os coeficientes? Quem são os números que estão na frente das minhas variáveis? Ó, aqui eu tenho 2, aqui não tem ninguém, então é 1. Aqui também não tem ninguém, então é 1. E aqui é menos 2, não pode esquecer do sinal. Logo, a matriz dos coeficientes é 2, 1, 1 menos 2. Fácil? Quem são as minhas variáveis? Pô, eu tenho aqui x e tenho y. Então, a minha matriz variável é x, y. E quem são os meus termos independentes? Aqueles depois da igualdade. Eu tenho 3 e embaixo tenho 0. Fácil? Ok. Então, por que é de extrema importância que vocês saibam representar um sistema linear na sua forma matricial? Primeiro, nós vamos aprender um método de resolução de sistemas em que vai ser necessário que vocês escrevam o sistema na forma matricial. Além disso, tem uma outra forma de classificar os sistemas em possível, impossível, determinado, indeterminado, a partir dos nossos coeficientes, das nossas matrizes, beleza? Que é o que nós vamos ver agora. Então, imagina que eu tenha esse sistema genérico aqui, beleza? Lembrando, ele pode ser possível ou impossível.
Se ele for possível, ele pode ser determinado ou indeterminado. A gente já viu isso. Só que a gente pode, além de classificar graficamente ou já sabendo a resposta, a gente pode olhar direto para o sistema e resolver. Se ele for um sistema possível e determinado, A sobre D vai ser diferente de B sobre E. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Esse coeficiente do x dividido pelo coeficiente do x da outra equação vai ser um número diferente do B dividido pelo E. Se isso acontecer, o meu sistema é possível e determinado, ok? E se isso não acontecer? Se o A sobre D foi exatamente igual ao B sobre E exatamente igual ao C sobre F também. Então, ele vai ser um sistema possível e indeterminado, ok? E o último caso, o A sobre D deu igual, é exatamente igual ao B sobre E, mas não é igual ao C sobre F. O que nós vamos fazer? Ele é um sistema impossível, ok? Isso aqui é um resuminho. Tem na apostila de vocês também isso aqui, mas é importante que vocês saibam porque às vezes a questão só pergunta a classificação do seu sistema. Então você não precisa resolver. Você sabendo isso daqui, você já consegue achar direto, ok? Então, por exemplo, eu voltei aqui naquele sistema que a gente separou na forma matricial. Olha apenas aqui, ó, os coeficientes, a matriz dos coeficientes. Quanto que dá 2 dividido por 1? Dá 2. E 1 dividido por menos 2? Dá menos 1 meio. 2 é igual ou diferente a menos meio? Pô, é diferente. Se é diferente, vamos olhar lá no nosso slide. Deu diferente. Então, eu já sei que aquele sistema é possível e determinado. Entenderam a ideia? É só fazer as continhas de cabeça mesmo que a gente já consegue descobrir a classificação do sistema. Agora, nós vamos falar sobre aquele outro método de resolução de sistemas que eu havia falado com vocês. Essa é chamada regra de Cramer, ok? Ela vai ser também para a resolução de sistemas lineares 2x2. Então, vamos lá. Tá um pouquinho extenso aqui o conteúdo, mas é só para vocês terem um resumo aonde recorrer caso depois vocês tenham algum tipo de dúvida. Então aqui está tudo escrito direitinho, beleza? Então vamos olhar aqui no canto, ó. Como que a gente vai utilizar a regra de Cramer? Primeiramente, nós vamos transformar o sistema para a sua forma matricial. Lembrando, qual é a forma matricial? AX igual a B, onde A é a matriz dos coeficientes, X é a matriz das variáveis e B é a matriz dos termos independentes. Depois que a gente fez isso, o que nós vamos fazer? Então, aqui é o passo 1, nós vamos encontrar D. O que é esse D? D é o determinante da minha matriz A. Quem é a matriz dos coeficientes? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para usar a regra de Cramer, eu vou achar a minha matriz A e vou achar o determinante dela, ok? Logo após isso, eu vou construir as matrizes das variáveis. Lembrando, aqui esse x é matriz das variáveis, beleza? Mas aqui nós vamos construir duas. Uma variável do x e a outra da variável y, ok? A matriz da variável x é obtida a partir da matriz A. Então, a gente vai pegar a mesma matriz A dos coeficientes e vai substituir a coluna dos coeficientes da incógnita x pela matriz dos termos independentes. A mesma coisa a gente vai fazer com a matriz da variável y. Vamos ver isso na prática que vai ficar um pouquinho mais claro, ok? E aí, depois que a gente fizer isso, o resultado do sistema sai diretamente. A gente vai pegar o resultado da nossa matriz e dividir pelo determinante. Vamos ver na prática como que isso vai ficar, ok? Vamos lá. Eu tenho esse sistema e eu quero usar a regra para poder resolvê-lo. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Achar o determinante da minha matriz A. Quem é a minha matriz A? Matriz dos coeficientes. Então, eu teria que escrever a matriz aqui. 3, 1, 5, menos 2, ok? Eu não vou escrever a matriz, eu escrevi direto D.
O D é o determinante, então por isso essas duas barras em pés, dessa matriz. Essa matriz aqui dentro é a minha matriz A, ok? Como que a gente resolve o determinante? 2 por 2, multiplica cruzado. Ó. 3 vezes menos 2 e 1 vezes 5 a gente inverte sinal, por isso está com menos, ok? Lembrando que eu estou considerando que vocês já sabem o conteúdo de matrizes, ok? Por isso que eu não estou me aprofundando muito aqui, estou fazendo a conta direto. Se vocês têm dúvida em determinante, em como achar uma matriz, como fazer produto de matrizes, tem que voltar lá no módulo 6. Tranquilo? Então, aqui é só continha. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 1 vezes 5, 5. Menos 6, menos 5, menos 11. Então, nós já achamos o nosso D. D é menos 11. Agora, nós vamos achar a matriz de coeficiente x. O que a gente vai fazer? Vai pegar essa mesma matriz A aqui, ó, 3, 5, 1, menos 2, e vai substituir aqueles coeficientes do x. Quem que era aqui coeficiente de x? Ó? Quem estava na frente do x? O 3 e o 5. Eu vou substituir essa coluna pela matriz dos termos independentes. Quem são os termos independentes? 5 e 12. Então, ó, esse vai ser o meu determinante da minha matriz de variável x. Eu peguei essa matriz aqui, que era a matriz A, e substituí a primeira coluna, que são os dois coeficientes de x, pelos dois termos independentes, 5 e 12. Tranquilo? Só apaguei a primeira coluna e coloquei os termos independentes, 5 e 12. Então, vou fazer de novo o determinante. 5 vezes menos 2, menos 10. 12 vezes 1, 12. Porém, a gente troca o sinal. Vai ficar menos 10, menos 12, menos 22. Exatamente a mesma coisa eu vou fazer para a matriz de variável y. Eu vou pegar essa mesma matriz A, só que agora eu vou substituir quem? Pela matriz de termos independentes. Eu não vou substituir o 3 e o 5, porque 3 e 5 são da variável x. Eu vou substituir os coeficientes de y, que são 1 e menos 2. Vou pegar essa coluna e vou substituir por 5 e 12, ok? Então, quem vai ser o meu determinante da matriz de variável y? Eu repeti o 3 e 5, e 1 menos 2 eu substituí por 5 e 12. Fácil? Então, agora é só fazer determinante. 3 vezes 12 e 5 vezes 5 com o sinal inverso. Então, deu 11. Tranquilo? Então, eu já tenho todos os valores que eu preciso. Como que eu acho a minha solução de um sistema de equações? Eu tenho que achar o x e tenho que achar o y. Como que eu encontro o x? X é dx sobre d. É a fórmula que a gente viu lá atrás. Quem é dx? A gente acabou de encontrar. Menos 22. E quem é d? Menos 11. Tá tudo aqui, ok? Ó. Dx é menos 22 e d é menos 11. Então, agora é só dividir. 22 dividido por 11 dá 2. Menos com menos dá mais. Então, a gente achou que o nosso x é 2. E como que a gente acha o y? Exatamente a mesma coisa, só que com a matriz de y. Quem é dy, a gente achou que é 11. Quem é d, menos 11. 11 dividido por menos 11 dá menos 1. Logo, a nossa solução é 2 menos 1. Nosso pode escrever também conjunto verdade é o par ordenado 2 menos 1, ok? Além disso, nós temos outra forma de classificar o nosso sistema em possível, determinado, possível indeterminado ou impossível. Eu sei que parece que são muitas coisas para achar a mesma coisa, mas pensem pelo lado positivo. Isso é bom, vocês têm muitas ferramentas. Usem aquela que vocês acharem mais conveniente, ok? É importante que vocês saibam todas elas? Sim, porque em cada caso, em cada questão, vai ser mais claro, vai ser mais rápido, vai ser mais eficiente você usar uma dessas opções, ok? Então, eu sei que são muitas maneiras diferentes de refazer a mesma coisa, mas é importante, ok?
Esse é um assunto que cai em todos os vestibulares, todos os anos. Então, tem que saber, ok? Então, vamos lá. A gente vai ver agora, pela regra de Cramer, como que a gente define se um sistema é possível e determinado, ou impossível, ou possível e indeterminado. É simples. Se aquele determinante da minha matriz A for diferente de zero, o sistema será possível e determinado. Se ele for zero, ele pode ser possível e indeterminado ou impossível. A gente não vai conseguir definir, ok? Mas o que importa, se o nosso determinante for diferente de zero, ele é possível e determinado. Só isso, ok? A última coisa que a gente vai ver na aula de hoje é escalonamento. Vamos ler aqui no cantinho, ó, o que vem a ser um escalonamento. Um sistema está escalonado quando de equação para equação, no sentido de cima para baixo, a quantidade de incógnitas for diminuindo sucessivamente. Por esse motivo, vamos descrever o sistema em forma de escada, ou seja, por escalonamento. Então, a primeira equação tem um número, sei lá, tem 4 variáveis. A de baixo vai ter 3, a outra vai ter 2 e a outra vai ter 1. Por isso, vai formar um desenho parecido com uma escada. Por isso que a gente chama de matriz escada ou escalonamento, ok? Quando que a gente vai usar o escalonamento? Coloquei aqui embaixo. A regra de Cramer pode ser utilizada para discutir e resolver sistemas lineares em que o número de equações é igual ao número de incógnitas. Então, se eu tenho um número de equações igual ao número de incógnitas, dá para usar a regra de Cramer que a gente viu agora. Mas quando mn são maiores que 3, ou seja, quando eu tenho mais do que 3 equações, mais do que 3 incógnitas, fica muito trabalhoso usar a regra de Cramer, porque imagina, a gente vai ter que fazer 4 ou 5 determinantes diferentes para cada variável. Então, isso vai ficar muito trabalhoso. Por isso, quando nós temos muitas variáveis, é mais fácil usar a técnica de escalonamento. Então, percebam, cada técnica tem o seu respectivo papel. Cada uma delas vai ser usada em uma situação, ok? Então, vamos lá. O sistema de escalonamento é o seguinte: primeiro, a gente pode trocar, se preciso, as ordens das equações do sistema, de modo que a primeira equação tenha como coeficiente da primeira incógnita 1 ou menos 1, ou, se não for possível, o menor número possível. Então, eu tenho várias equações. Eu vou olhar para a minha primeira variável. Aquela que tiver como coeficiente na frente da variável 1 ou menos 1 vai ser a minha primeira equação. Eu vou arrumar ela nessa ordem, ok? Segundo, utilizando a primeira equação, eu vou eliminar cada uma das primeiras incógnitas de todas as equações. Depois de fazer isso, eu vou usar a minha segunda equação e vou eliminar todas as segundas incógnitas de todas as equações. E assim sucessivamente. Se eu tiver uma terceira equação, eu vou utilizar a minha terceira equação para eliminar todas as terceiras incógnitas de todas as minhas equações. E assim sucessivamente. Vamos ver um exemplo que fica mais fácil. Eu já peguei um exemplo que não é tão simples, ok? Eu poderia começar com um exemplo mais tranquilo, mas eu decidi colocar logo esse. Por quê? Primeiro, é o exemplo que está na apostila de vocês. Então, caso vocês tenham dificuldade, também tem uma outra versão escrita para vocês acompanharem, beleza? Então, vamos lá. Eu quero resolver pelo sistema de escalonamento esse sistema aqui. Tranquilo? Por que eu estou usando o sistema de escalonagem? Porque eu percebi que tem 3 equações. Então, já é um pouquinho mais chato fazer a regra de Cramer, mas pode, ok? Se quiser fazer, também vai dar certo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trocar de posição a equação que tiver na frente da primeira incógnita. Quem é a minha primeira incógnita? O x. Qual delas tem na frente do x? 1 ou menos 1? Essa segunda aqui, né? Ó, tem menos 1 na frente. Então, ela vai ser a minha primeira equação. Ela vai passar a ser a linha 1.
Então, ó, só repetir o sistema. Eu tinha esse sistema, a minha segunda equação vai lá para cima e a primeira vai para baixo, ok? Voltando, ó, só invertir. A segunda passou a ser primeira e a primeira passou a ser segunda. Só isso, só troquei as duas. Agora que eu tenho a minha primeira equação com o coeficiente que eu quero, eu vou usar essa primeira para eliminar todas as variáveis x das outras equações. Então vamos lá. Ó. Eu vou eliminar o x na segunda e na terceira usando a primeira. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho esse sistema. Eu quero eliminar, vamos olhar primeiro para a primeira e para a segunda equações. Eu quero eliminar esse x. O que eu tenho que fazer com menos x para que quando eu somar com 2x eu eliminar? Percebe-se que eu tenho que ter um 2 aqui na frente, né? Então é justamente isso que eu vou fazer. 2 vezes a linha 1, eu escrevi aqui no canto, para vocês verem o que é esse L1, L2 e L3. Linha 1, linha 2 e linha 3, ok? Então, o que é esse L1? Se eu multiplicar a minha linha 1, que é essa primeira equação, por 2, eu vou ficar com menos 2x aqui. E aí, quando eu somar com a minha linha 2, vai cortar. Foi? Ok, nós já concordamos que é dessa forma que eu consigo eliminar esse 2x daqui. Fazendo 2 vezes a primeira linha e somando com a segunda. Agora, usando a primeira linha, o que eu tenho que fazer para quando eu somar com esse menos 2x, eu conseguir cancelar? O que eu posso fazer aqui? Notem que se eu fizer essa linha 3 menos 2 vezes a linha 1, o que vai acontecer? Ó? Esse menos daqui, esse menos, com esse menos, vai ficar mais. Mais 2 vezes a linha 1. Mais 2 vezes x, menos 2 vezes x. Vai cortar, ok? Então, essa aqui é a parte mais difícil do escalonamento. É vocês decidirem que operações que a gente tem que fazer para conseguir eliminar as variáveis que a gente quer, ok? Se vocês entenderem isso aqui, acabou a questão. O importante é vocês conseguirem decidir que operações tem que fazer, ok? Com prática, fazendo muitos exercícios, vocês vão começar a ter esse feeling, saber por quanto que tem que multiplicar, quanto que tem que somar, etc, ok? Então, vamos fazer as contas agora, ó. Eu já fiz a conta direto. Eu repeti a primeira equação, porque ela eu não quero mexer. A minha segunda equação ficou da seguinte forma. Eu multipliquei 2 vezes a linha 1, certo? Então, ó, vai ficar menos 2x. Mais 2x cancelou. Então, aqui não ficou ninguém. Então, de novo, vai para o próximo. 2 vezes a linha 1, 2y mais y. Deu 3y, ok? E esse aqui também multiplica por 2. Menos 2z vezes 2 dá menos 4z. Menos 4z mais z, menos 3z. Ok? E por último, menos 9 vezes 2 dá menos 18. Menos 18 mais 6 dá menos 12. Ok? Então, exatamente a mesma coisa eu fiz com a linha 3. Olha só, eu tenho que fazer a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Então, vamos lá. Vocês poderiam fazer separado, ok? Quanto que dá menos 2 vezes a linha 1? Escreve aqui no cantinho. E depois soma. Eu estou fazendo direto, ok? Então, menos 2 vezes a linha 1. Menos 2 vezes menos x dá mais 2x. Mais 2x menos 2x dá zero. Por isso que ficou sem ninguém aqui, ok? Então, ó, menos 2 vezes y dá menos 2y. Menos 2y menos 2y menos 4y, ok? Menos 2 vezes menos 2z dá mais 4z. Mais 4z mais z dá 5z. Menos 2 vezes menos 9 dá 18. 18 mais 1 dá 19.
ok? Então, eu fiz as continhas. Qual é o próximo passo? Eu já consegui eliminar a variável x das duas equações de baixo. Agora eu vou eliminar o y da equação de baixo usando a segunda equação. Então, ó, só repetir o sistema aqui. Eu quero usar a minha segunda linha para eliminar o y da terceira. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer aqui para que quando eu somar, essa variável y cancele? Então, note que eu não tenho nenhum número que eu vá multiplicar o 3 e vai dar 4. E nem tenho nenhum número que eu vou multiplicar o 4 e vai dar 3. Então, eu tenho que multiplicar as duas equações. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira equação aqui por 4 e a segunda equação por 3. Porque aí vai ficar 4 vezes 3, 12. E 4 vezes 3, 12 também. Então, ó, eu vou pegar essa linha e multiplicar por 3 e essa linha e multiplicar por 4. Então, como que vai ficar isso? A primeira e a segunda linha eu vou repetir, ok? Só repetir. Eu quero mexer na terceira linha. Como que eu vou mexer nessa terceira linha? Faz 4 vezes a segunda e soma com 3 vezes a terceira. Vou ter que fazer essa conta aqui. Vocês podem fazer separadamente. Quanto que dá 3 vezes a terceira linha? Multiplica tudo isso aqui por 3 e escreve aqui a equação. Quanto que dá 4 vezes a segunda linha? Multiplica tudo isso aqui por 4 e escreve aqui a equação e depois soma. Vai dar exatamente 3e igual a 9, ok? Pode fazer separado. É que eu já sei, eu fiz direto, ok? Não tem problema fazer passo a passo. Tranquilo? O que acontece? Só quero que vocês entendam o intuito do escalonamento. O que aconteceu aqui? Aqui a gente tem x, y, z. Aqui a gente só tem y e z. E aqui a gente só tem z. Tá vendo que forma tipo uma escada? Por isso que se chama escalonamento. Ok? Por que a gente fez isso? Porque agora é só ir de trás para frente, de baixo para cima. Ó. Aqui eu já consigo tirar o z. Se 3z é igual a 9, z é igual a 3, né? 9 dividido por 3. Eu pego esse 3 aqui que dá o z e substituo na equação de cima. E aí vai ficar 3y menos 3 vezes 3 igual a menos 12. E eu vou conseguir descobrir o y. O y vai dar menos 1. Tendo o y e tendo o z, eu substituo na primeira equação e eu vou conseguir achar o x. Entenderam a ideia? Recapitulando, então. O que eu tenho que fazer? Eu procuro uma equação que não tenha ninguém na frente, ou tenha 1 ou menos 1. O que eu faço com isso? Pelo método da adição, procuro multiplicar de forma que, quando eu somar com as outras equações, eu vou conseguir cancelar a minha variável x. Depois de eu conseguir cancelar a minha variável x, igual aqui, ó, não tenho mais x. Eu vou usar a minha segunda equação, vou ver que número convenientemente eu vou multiplicar para que na hora que eu somar, eu vou conseguir cancelar a variável y agora. Então, igual aqui, eu vi que eu tinha que multiplicar a última por 3 e a segunda por 4. Quando eu multipliquei a última por 3 e a segunda por 4 e somei, eu cancelei a variável y, não tem mais y, ficou só o z. Dessa forma, deixando a matriz escalonada, fica fácil descobrir quem é z, quem é y e quem é x, indo de baixo para cima, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. É importante que vocês assistam às aulas online para poder exercitar, porque se a gente ficar só vendo conteúdo, isso não vai fixar. Como vocês viram, esse é um módulo que é um pouco extenso. A gente aprendeu vários métodos de resolução de sistema, a gente aprendeu várias formas diferentes de classificar o mesmo sistema. Então, é importante que vocês vão para fazer questões. Vocês têm que fazer questões, porque somente assim vocês vão conseguir decidir que forma que vocês acham mais interessante, que forma vocês se identificam mais, que questão vocês acham que precisa ser tratada de maneira diferente. Então é isso, gente, é exercitar, beleza? Então estamos aí, qualquer dúvida pode nos procurar, assistam às aulas online
E é isso. Cuidem-se, fiquem em casa, se puder. E é isso. Beijo e até a próxima aula.